Bom, vamos lá. Nosso Quinta Pauta começando. E o Quinta Pauta de hoje a gente traz aqui o nosso querido Paulo Schneider e também a nossa querida doutora Adriana Matos, né? Advogada, está conosco aqui também. E a gente vai trazer essa matéria aqui do Quinta Pauta que está chamando muita atenção sobre o Flávio Bolsonaro, que ele pode perder a candidatura. Olha, ele que é o candidato aí do presidente Bolsonaro, o principal para o próximo pleito nesse ano. O que pode acontecer? O que andou acontecendo? Vamos lá, vamos entender aqui esse caso. Segundo informações, um episódio ocorrido no último domingo, durante o protesto da Avenida Paulista em São Paulo, colocou o senador Flávio Bolsonaro no centro de uma nova disputa política e jurídica, que pode ter reflexos diretos nas eleições presidenciais de 2026. O parlamentar foi acionado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob acusação de propaganda eleitoral antecipada. A denúncia foi apresentada pelo deputado federal Lindenberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, que pede que o tribunal avalie se as falas feitas por Flávio durante o ato configuram campanha fora do período permitido pela legislação eleitoral. Embora o processo ainda esteja em fase inicial, o caso já ganhou forte repercussão política, porque, em tese, irregularidades desse tipo podem resultar em multa e, dependendo da gravidade, até comprometer a candidatura do político. Bom, vamos lá. O que diz a acusação? Na representação protocolada no TSE, Lindenberg argumenta que Flávio Bolsonaro fez declarações com claro conteúdo eleitoral, mesmo sem pedir votos de forma direta. Segundo o documento, o senador teria sido apresentado ao público como liderança nacional e possível candidato à presidência, em um ambiente de mobilização política típico de campanha. A denúncia cita especificamente o artigo 36 da Lei das Eleições, a Lei 9.504/97, que estabelece que a propaganda eleitoral só é permitida oficialmente após o início do período eleitoral definido pela Justiça Eleitoral. Antes disso, manifestações públicas que indiquem candidatura ou solicitação de apoio político podem ser enquadradas como propaganda antecipada. As duas falas que viraram alvo da denúncia. A representação destaca dois momentos do discurso de Flávio Bolsonaro que, na avaliação do autor da ação, ultrapassariam os limites legais. A fala sobre subir a rampa do Planalto. Vamos lá. Um trecho do discurso, Flávio relatou ao público uma conversa que teria tido com o pai, o ex-presidente Bolsonaro. Segundo ele disse ao ex-presidente que, em janeiro de 2027, subiria pessoalmente a rampa do Palácio do Planalto. Para autores da denúncia, essa declaração não deixa margem para dúvida sobre a intenção eleitoral, porque janeiro de 2027 corresponde exatamente ao início do próximo mandato presidencial, após as eleições de 2026. Ou seja, na interpretação apresentada ao TSE, a fala teria sido uma forma indireta de anunciar a candidatura ou vitória futura. A fala sobre maioria no Senado. Vamos lá. Outro trecho citado na ação envolve uma declaração de Flávio sobre o Supremo Tribunal Federal. Durante o discurso, ele afirmou assim: quero deixar uma coisa muito clara. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. Isso só não acontece hoje porque ainda não temos maioria no Senado Federal. Mas o povo brasileiro vai ter a oportunidade nesse ano de escolher candidatos que se comprometam com o resgate da nossa democracia. Para o autor da representação, essa fala estimularia diretamente a escolha de candidatos alinhados a essa pauta, o que poderia ser interpretado como pedido indireto de votos. O que pode acontecer agora? Vamos lá. O caso será analisado pelo TSE, que poderá decidir se houve ou não propaganda eleitoral antecipada. Em situações como essa, a Justiça Eleitoral costuma avaliar 3 pontos principais. Vamos lá. Se houve pedido explícito ou implícito de votos. Se houve promoção clara da candidatura e se o evento teve caráter de campanha eleitoral. Se o tribunal entender que houve irregularidade, as punições mais comuns são multa eleitoral, determinação para a retirada de conteúdos ou discursos de divulgação e, em casos mais complexos, dependendo do contexto e da reincidência, a situação pode gerar questionamentos sobre a viabilidade da candidatura. Bom, vamos começar aqui o nosso debate sobre isso. Uma coisa que eu vejo como uma pegadinha
mesmo que não aconteça nada, tipo, tirar ele da disputa eleitoral, no caso Flávio, mas tem aqui a questão da reincidência. Caso ele tome uma multa, vai contar como um ponto, né? Aí um cartão amarelo. Aí, em determinado momento futuro, se ele comete outro erro, pode lhe custar a candidatura, ou seja, o cartão vermelho. Ô, Paulinho, você está vendo uma preparação para que o Flávio fique inelegível? Cara, isso eu já havia comentado antes aqui no programa, né? Essa movimentação aí vai existir. É óbvio que vai existir isso, né? Nós temos aí o judiciário totalmente aparelhado. Lindenberg Farias, vai de qualquer maneira aí entrar com ações aí no STF para bloquear a candidatura do Flávio, mas pelo que foi falado aí nesse domingo, cara, ele não falou nenhuma coisa que implicasse ele nesse processo aí de fazer campanha eleitoral antecipada. Pelo contrário, ele falou que deveriam ser eleitos, né, pessoas que se alinhassem ao que estava sendo colocado lá, à direita. Então, aí nós temos os candidatos, temos Zema, temos Tarcísio, temos Ratinho Júnior, temos o de Goiás. Então, quer dizer... Caiado. Caiado. Então, quer dizer, nós estamos aí falando aí de 4, 5 nomes aí com ele, né? 5 nomes com o Flávio Bolsonaro. Então, quer dizer, se for para o TSE levar isso aí ao pé da letra, então tem que tirar esses 5 candidatos aí que ele pediu voto, né? Não foi só para ele. Ele não falou, eu tenho que ser candidato, eu tenho que subir, entendeu? Não falou nada disso, muito pelo contrário. Falou que teria que ser colocado lá candidatos que tivessem uma pauta aliada com a direita. Esses 5 aí tem. Então, quer dizer, se o TSE for julgar pelas falas, pelo que aconteceu, então tem que impugnar esses 5 aí, né? Esses 5 que eu citei. São estratagemas aí que a esquerda vai usar, né? E a gente sabe muito bem que eles são experts nesse tipo de coisa. Ainda mais, né? Tendo o judiciário 100% voltado para eles. Então, com certeza é um risco. Né? É um risco, que nem aconteceu na Venezuela, né? Impugnar a candidatura da Marina Corina porque ela não apresentou a certidão de nascimento original. Então, quer dizer, aqui no Brasil pode ser tudo, né? É uma Venezuela um pouco maior. Então, talvez haja uma impugnação até da candidatura do Flávio pelas coisas que ele não disse. Né? Então, mas eu acho que é mais para frente, viu, Santiago? Acho que agora ainda é muito cedo. Acho que esse burburinho ainda vai demorar um pouco. Nós estamos agora no começo de março. Né? Acho que se for para acontecer alguma desgraça maior, nós estamos falando aí em maio, junho aí. Agora ainda é cedo. Ô, doutor, a gente está vendo aí realmente já na primeira fala aí do Flávio Bolsonaro, já uma cutucada, né, em cima do TSE. Claro que todos têm o direito, se acham que estão sendo lesados de alguma maneira, apelar para a justiça. E a justiça, nesse caso, é o TSE. Como é que você analisa, pelo que você viu, vamos lá, o lado advogada, você achou que o Flávio realmente extrapolou em algum momento nesse pronunciamento aí na Paulista, dia 1º ou não? A minha apreensão em relação a isso é o requisito subjetivo do julgamento. O que é o requisito subjetivo? Subjetivo é aquele que está dentro do sujeito, o que ele pensa, o que ele interpreta de determinada situação. Então, todo juiz, ele vai atuar com o requisito subjetivo dele. Então, assim, eu vou ter que ler aqui só para vocês entenderem o que é permitido na pré-campanha. O que é permitido? Ele pode se declarar pré-candidato, ele pode expor as qualidades, ele pode divulgar ideias, projetos e posicionamentos sobre temas de interesse público, que foi o que ele se posicionou aí em relação aos ministros. Ele pode participar de entrevistas, programas de rádio, TV, podcast, desde que não haja pedido de voto. Ele pode realizar reuniões em ambientes fechados, planejar campanha, discutir diretrizes partidárias. Aí, quando você vem e o que ele não pode fazer,
é pedido explícito de voto. Aí vem isso aqui, ó, palavra mágica, expressões que, embora não usem o verbo votar, transmite o mesmo sentido de pedido de voto, como vamos juntos vencer, conto com você, né? Ele não pode usar outdoor, brinde, camiseta, cesta básica, showmício não pode, né? E assim, ele também não pode ter gastos excessivos nesse início, porque é paridade de armas. Então, quando você chega aqui, olha, agora nós vamos fazer um paralelo de uma questão. Divulgar ideias, projetos e posicionamentos sobre temas de interesse jurídico. Ele posicionou do ministro. E aqui, o que não pode, palavras mágicas, expressões que, embora não os vai votar, transmite o mesmo sentido de pedido de voto. E aí, vocês estão entendendo a comparação que eu quero fazer ou não? Sim. Tá. E aí o ministro ele vai julgar sobre o requisito subjetivo dele. Eu penso isso. E aí, como o PT, aí é que o Bolsonaro manda a carta e fala, pô, para com isso, né? Vocês ficam aí brigando enquanto o PT está unido, já porque agora tudo que o Flávio for falar vai ser... ele vai estar ultrapassando os limites do que ele pode fazer, porque então eu posso expor as minhas ideias. Então, as minhas ideias podem ser, então, uma manipulação para a pessoa votar em mim. É controverso. Você entendeu? O que pode e o que não pode. Hoje eu ouvi um comentário dizendo assim, a lei está defasada, está obsoleta, essa lei aí da campanha antecipada. E ninguém muda, então eles estão usando esse instrumento. Está na hora de mudar, porque hoje em dia é tudo diferente. A gente tem rede social, a gente tem podcast, a rede social é a TV do povo, cada um pode falar o que quiser ali. Então a lei está obsoleta, ela precisa ser mudada, mas eles não mexem nisso, enfim. É que o Luciano Batista não está aqui, né? Poderia falar mais sobre essa questão dessa lei obsoleta, porque é o legislativo que tem a condição de poder de mudar, nós não. Então, como a gente está numa questão de caça, porque o Flávio, olha, a esquerda tem tanto medo do Bolsonaro, do nome Bolsonaro, que já está botando as suas armas aí para tentar barrar isso. Né? Não é possível que ele fique inelegível por causa disso. Pode ganhar multa, aí você falou da incidência, mas, pô, o Lula teve um desfile na Sapucaí mostrando para o mundo todo. O Carnaval do Brasil passando no mundo todo. E aí, na liminar, teve lá... Foi votada a liminar, né, dizendo que não era campanha e tudo mais. Teve um pedido de liminar, a liminar já foi rejeitada. Aí, quer dizer, 10 pesos para um e peso nem medida para um e nenhum para o outro, né? Que então, para o presidente pode tudo. E é aquilo que o Bolsonaro fala, a esquerda nojenta, essa esquerdalha aí corrupta, se junta para fazer tudo. Né? E quando eu falo esse estilo do Lula, para mim, é escandaloso. E não é pré-campanha, não é campanha já. Não está ultrapassando os requisitos da pré-campanha. Né? Exaltando tudo que ele fez, né? Exaltando as qualidades dele lá, enfim. E aquilo lá, ele não ultrapassou os limites da pré-campanha. Então, a gente está Então, o Bolsonaro tem muita razão, pegando o gancho do outro assunto, de que realmente ou eles se unem para com essa briguinha para derrubar esse sistema corrupto ou vai ficar fragmentado, né? Então, eles só podem fazer campanha 45 dias antes, né? Isso. Das eleições. Então, tem muita água para rolar até lá. Tem muita água para chover até lá. E muitos discursos ainda, né, doutora, nesse intervalo de tempo também, até poder pedir o voto descaradamente, né? Até então eles são pré-candidatos, né? São pré-candidatos até 45 dias antes da eleição. Então, eu queria que vocês entendessem esse requisito subjetivo, porque isso tem sido usado também no julgamento do 8 de janeiro. Tudo eles entendem de uma forma, de acordo com o que eles querem pensar, e aí o que era para ter começado em primeira instância começou lá, e começa na terceira instância sem defesa, e não tem direito à revisão, à defesa, porque são eles mesmos que vão ver revisão. Então, tudo virou, nesse país, o requisito subjetivo, sem considerar a lei ipsis literis, que a gente fala. A letra da lei com vírgula, ponto
e ponto e vírgula, né? Parece que a letra da lei, ela virou uma coisa assim, subjetiva. Por exemplo, não matarás. Não matar. Tudo bem, nós temos uma legítima defesa, com a defesa de terceiro, né? Você está se defendendo, ou você está defendendo uma mãe, um terceiro que está ali, e você acaba matando um criminoso, né? Você vai responder, porque a lei diz, não matarás. E você vai responder, mas você pode não ser culpado, né? Porque você tem lá a lei dizendo que você é legítima defesa de terceiro e tudo mais, né? Porque como é que uma pessoa pode ser culpada se ela matar alguém se defendendo de ser morta, né? Então, o que eu vejo aí é que a letra da lei, ela não é cumprida. E como o sistema está de mão dadas, né? Como o Paulinho falou, um recebeu te receber, aí eu falo, largou a mão, né? Do executivo. O resto está de mão dadas, eles podem fazer o que quiserem. Ei, Paulinho, nisso tudo que a gente está analisando aqui, dessa suposta candidatura ameaçada aí do Bolsonaro, né, do Flávio, no caso, será que isso aí não pode ser um impulsionador que estava sendo necessário no momento? Eu quero chegar onde? Porque aquele assunto que nós trouxemos até dentro do programa, da carta que Bolsonaro mandou, pô, pessoal, vamos nos unir, é um momento que a gente tem que se unir, não pode ficar brigando naquela questão da Michele com o Nicolas, contra Eduardo e Flávio, né? Pô, a gente tem que ser um grupo só, enfim, veio essa carta. Será que isso não é o que está faltando para que essas pessoas que não estão aí 100% integradas nesse apoio a Flávio Bolsonaro agora percebam que realmente foram chamados para a briga? Porque, quer dizer, o PT entrou já fazendo a parte dele, né? Tentando embarrear de alguma maneira a candidatura aí do Flávio Bolsonaro. Você acha que isso vai dar ânimo para a direita se reagrupar e reunir e enfrentar a esquerda? Porque parece que um depende do outro, né? Para poder engajar. Como é que é isso, Paulinho? Você acha que afeta ou não? Olha, Santiago, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que os pré-candidatos aí da direita ainda não se conscientizaram, na realidade, que o candidato é o Flávio Bolsonaro, né? Então, o pessoal ainda está meio anestesiado, eu acho, né? Você vê o Zema aí dando entrevistas aí, né? Tirando sarro do Lula, esse tipo de coisa, mas não se engajando tanto na campanha do Flávio. Você também não vê o Caiado lá de Goiás, né? Ele até agora ele não falou nada. O Caiado não disse nem que vai concorrer, nem que vai apoiar, não falou nada. Ele tá ele tá meio que em cima do muro, né? Ele ainda não tirou a candidatura dele à presidência da República. Assim como o Ratinho Júnior também. O Ratinho Júnior também não falou nada. Ainda tá meio esquisito. Acho que o pessoal ainda tá meio anestesiado aí com esse lançamento do nome aí do Flávio Bolsonaro, pelo Bolsonaro, e estão meio anestesiado. Essa que é a realidade. Eu acho que falta o pessoal, falta mais engajamento. Acho que, que nem eu falei, a campanha vai começar mais para frente, né? Quer dizer, já começou, que o carnaval, né, que a doutora Diana falou, foi escancarado a campanha eleitoral pro Lula, né? Foi um negócio absurdo, né? Então, cara, dois pesos e duas medidas, mas eu acho que o pessoal tem que começar a realmente dar cara para bater e mostrar para que veio, né? Até agora tá meio morno o negócio, viu, Santiago? Não tô vendo esse engajamento todo aí da direita. Acho que o pessoal ainda não tá muito acreditando no Flávio, né? Talvez se as pesquisas mesmo mostrarem aí um descolamento muito grande dele em relação ao Lula, né? Tipo, falar, não, o Flávio vai ganhar em primeiro turno, esse tipo de coisa. Mas aí eu acho que a direita ainda vai demorar um pouquinho para colar na candidatura dele. Essa é a minha opinião, né? Não vejo ele se colando assim no Flávio Bolsonaro assim tão rápido. Até porque o Flávio também é uma pessoa difícil, né? Quem convive com ele aí no dia a dia, esse tipo de coisa, falaram que ele também não é uma pessoa muito fácil, né? Ele é muito mais polido do que o pai,
é um cara muito mais político do que o Jair, mas é um cara também difícil aí de convivência. Então, vamos ver o que vai rolar aí para frente. Tá certo. Bom, deixa eu trazer aqui o resultado da nossa enquete. A gente está perguntando sobre a matéria do programa, né? Foi a primeira matéria de hoje, do Cidades em Debate. Agora a gente está no Quinta Pauta. Vamos encerrar aqui, então, a nossa enquete. Você concorda com a venda de medicamentos em supermercados, sim ou não? Que é um projeto de lei que praticamente já está aprovado, né? E agora sente a resistência dos farmacêuticos, enfim, associações dizendo que não. Mas os mercados falando, não, mas isso aí já existe, é só uma ampliação do serviço. Sim, aumenta o acesso e pode baixar preços, ou não. Medicamento não é produto de mercado. Vamos saber o que deu aqui a nossa enquete. Abrindo aqui, a gente já vê que 59% falaram que sim e 41% falaram que não concordam, né? Então está aqui encerrando a nossa enquete. Doutora Adriana Matos, a sua consideração final, seu último comentário, fica à vontade. Eu, antes de fazer o comentário, vou fazer uma pergunta. Vocês dois já viram a esquerda tão desunida como está a direita ou não? Vocês que são... Não, sempre organizada. Eu quero perguntar para dar minhas considerações finais. O que eu vejo também é que na direita tem um bando de traidores. Na esquerda, entre si, se eles estão sempre unidos, eles não são traidores entre eles. Tanto que eu vejo que o Lula está insistindo para Haddad, né, se candidatar a governo de São Paulo. Todo dia vejo umas notícias que ele fica insistindo, mesmo ele tendo sido o pior prefeito, mesmo assim. Então, eu vejo a direita um bando de traidores, né, e eu nunca tinha visto, da minha pequena experiência, assim, de ver coisas de política, um candidato ser tão traído como eu vejo o Bolsonaro. Tão traído. Então, você vê que a direita continua um bando de aves de rapina também. Um bando de traidores. Um bando de pessoas sedentos pelo poder que não pensam no Brasil como um projeto de um país, uma nação muito grande, poderosa, trabalhadora, para ser um país aí no primeiro escalão. Quando vê a direita assim fragmentada e o Bolsonaro lá nesse período de deserto, né, palavras minhas aqui, deserto, e ele deve estar pensando assim uma fase meditativa muito grande da vida dele, dos erros, dos acertos, e conseguindo ser mais ponderado agora nos pensamentos e nas coisas, porque ele está sozinho há muito tempo para pensar, para meditar, né? Ele tem uma certa religiosidade. E ele consegue estar enxergando as coisas bem melhor, que se entrar à direita ele conseguir sair de onde ele está, ele vai voltar outra pessoa, uma pessoa bem melhor. E ele está vendo, né, esse fragmento, e Eduardo causando, Eduardo tem que calar a boca. Ele está lá, ele tem que torcer para a direita entrar para ele voltar para o Brasil. E não consegue, é só sangue nos olhos, é só ímpeto, é só explosão. Não se faz política assim, dessa forma. Tanto que o Bolsonaro acabou perdendo um monte de votos por conta desse ímpeto dele, essa explosão. Né? Não sou contra o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, votaria nele novamente. Se for o Flávio, vou votar no Flávio. Mas ele cometeu alguns erros aí que acabou levando ele aonde ele está. Eu vi um político falando na televisão, eu esqueci, eu não sei se foi, eu não quero ser injusta, mas um político importante, ele falava assim, Bolsonaro não vai, ele foi num programa importante, não vá por esse caminho, foi avisando ele o tempo todo. Né? Não vá por esse caminho, e ele insistindo, né? A gente não pode ser cabeçudo. Né? Você está falando de política, está falando um monte de malfeitores corruptos no meio do caminho aí, né? E aí o Eduardo fica causando fica criticando, ele não tem que dar pitaco em nada, não para desunir, né? Mas aí também de um outro lado a gente vê a direita muito, né? Você vê Zema, ninguém quer, eles que querem o poder para eles. Só que eles não têm o nome Bolsonaro, eles não têm aquela centelha, aquela essência, o carisma e tudo mais que o Bolsonaro tem. Eles não têm. Eles dependem do Bolsonaro. E se eles... eu não sei se, de repente, se viesse o Tarcísio, talvez eles dessem as mãos. Não sei. Só que é uma inveja,
do Flávio Bolsonaro, e ele ganhando ali, empate técnico com o Lula, né? Tem muita, ai, que dor de cotovelo, coisas de ego ali nesse meio, mas no geral, se você for tirar, para mim, Adriano, uma lição, dentro da direita tem um bando de traidores entre si. Paulo Schneider, suas considerações finais, seu último comentário. Fica à vontade, Paulinho. Não, a Adriana falou bem sobre isso, né? Teve muita gente aí que se elegeu aí colada no nome Bolsonaro, aí teve um monte de deputado federal, teve até senadores aí que se elegeram com colada no nome Bolsonaro e que na realidade não comungavam, né, dos mesmos ideais do Bolsonaro, né? Mas eu acho que a população tem que olhar isso aí direito, né? Até hoje tem gente aí aí politicamente bem forte que está vestindo, por exemplo, camisas aí da direita que não são de direita, né? É isso que tem que ser olhado direito, né? A gente vê muita coisa aí até na internet, vê coronel da PM aí falando mal de marginal, de não sei o quê, blá, blá, blá. Mas aí chega na hora H, é contra, por exemplo, o porte de arma para a população de bem, é contra o porte de arma para o cidadão. Então, quer dizer, é um lobo na pele de cordeiro para mim. Fala mal, fala mal, fala mal, mas quer que a população continue desarmada, quer que a população continue desprotegida. Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de coisa é que a população tem que tomar cuidado, né? Tem que ver direitinho, falar, é lindo, maravilhoso, mas tem que ver as atitudes daquela pessoa. Se a pessoa é realmente uma pessoa de direita, né? Porque tem gente aí que está se falando que é de direita, e na realidade não é. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente aqui que se elegeu com bolsonarismo, não sei o quê, e foi um tremendo do traidor, né? A gente tem um exemplo aí do Frota, que deu aquele escândalo todo lá que ele falou, disse, não disse, né? Temos o escândalo da Joyce Hatman também, que falou que foi agredida, não sei o quê, caiu da cama, acho que o marido bateu nela, alguma coisa assim, e ficou por isso mesmo. Então, quer dizer, são pessoas que se elegeram com a bandeira do bolsonarismo, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço aquilo. E na realidade, quando a gente foi ver no vamos ver mesmo, são verdadeiros traidores, pessoas que não tinham nada a ver com o que pensam as pessoas, esse tipo de coisa. Então tem que ser tomado muito cuidado, né? Eu sempre falo isso aí. Tem gente até hoje que está aí no sistema, que está bem colocadinho, que fala de bolsonarismo, que fala de direita, e que na realidade não é de direita. Eu acho que os eleitores têm que tomar cuidado aí para saber quem é quem na hora de votar. Perfeito. Paulo Schneider, doutora Adriana Matos, muito obrigado pela presença e pelo debate de hoje. E a vocês que nos assistem, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E a gente volta amanhã, às 11h45 da manhã, com mais um Cidades em Debate. Grande beijo a todos, estamos com Deus. E amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.